Então, boa noite, pessoal. Na aula de hoje, nossa disciplina de matemática fundamental, nós vamos continuar vendo o assunto sobre matrizes, né? Na aula passada a gente viu um pouco sobre a definição de matriz, igualdade, adição e subtração de matrizes e multiplicação de matrizes pelo número real. Na aula de hoje a gente vai ver sobre multiplicação de matriz, tá? Eu vou pegar uma matriz e multiplicar por outra. Eu já cadastrei aqui no tópico da aula de hoje, dia 27 de julho, então, tem as informações. Tá lá o nosso PDF com o conteúdo da aula de hoje. O outro PDF de matrizes são 6 exercícios sobre matrizes, e aqui a resolução desse exercício que eu já resolvi. Já coloquei a resolução para depois que vocês fizerem ali, tentarem fazer, vocês checarem se conseguiram acertar ou não, né? E também ali tem o passo a passo dos exercícios. Os exercícios são esses aqui, tá, pessoal? São 6 exercícios, todos sobre multiplicação de matrizes, tá? E como eu falei, já está lá no SIGA A, e a resolução passo a passo também está lá já no SIGA A. Okay? Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre multiplicação de matriz, tá? A aula hoje é um pouco mais curta que a aula passada, tá? Mas é um assunto que é bem importante e às vezes o pessoal também tem um pouco de dificuldade para entender aqui no início, né, como é que funciona a multiplicação de matriz, tá? Mas vamos lá. Então, a definição. O produto, que seria a multiplicação, né, linha por coluna de uma matriz A com M linhas e P colunas por uma matriz B com P linhas e N colunas é uma matriz resultante C que terá M linhas e N colunas. De modo que cada elemento C da matriz C é obtido multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I da matriz A pelos elementos da coluna J da matriz B e somando-se os produtos assim obtidos. A gente indica, então, que a matriz C é o resultado da multiplicação da matriz A pela matriz B. Então, aqui no esquema aqui, ó. Então, eu tenho uma matriz A e uma matriz B, eu vou fazer a multiplicação dessa matriz e vou ter como resultado uma matriz C. Só que para a gente multiplicar duas matrizes, pessoal, tem uma regra principal aqui, tá? Algo tem que ser, tem que existir para que a gente consiga multiplicar duas matrizes. É que o número de colunas da matriz A precisa ser igual ao número de linhas da matriz B. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma matriz A que tem M linhas e P colunas, e eu preciso, então, ter uma matriz B que o número de linhas seja exatamente igual ao número de colunas de A, ok? E na matriz resultante C, o número de linhas da matriz C vai ser o número de linhas da matriz A, que é a matriz da esquerda aqui da multiplicação, e o número de colunas da matriz C vai ser o número de colunas da matriz B, que é a matriz à direita aqui do sinal de multiplicação, tá? Então, como é que a gente descobre, ou a gente calcula cada um dos elementos resultantes da matriz C? Nós vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, o elemento C e J, né, que é um elemento genérico. Para eu encontrar esse elemento, eu vou pegar o elemento da matriz A, da linha I, da coluna 1, e multiplicar pelo elemento B, da matriz B, né, da linha 1 e da coluna J. Vou somar com o elemento A e 2 e multiplicar pelo elemento B, 2J, e vou somar com A e 3 e multiplicar pelo elemento B, 3J, até A e P multiplicado por B, PJ, tá? Então, vou explicar ali agora de forma mais direta. Isso aqui é uma forma mais genérica, né? Então, da definição que a gente viu ali anteriormente, decorre que só existe o produto de uma matriz A por uma matriz B se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B. Então, para eu multiplicar duas matrizes, é obrigado que isso aqui seja verdade, tá? Que a matriz A tenha um número de colunas igual ao número de linhas da matriz B. Então, se eu tenho uma matriz 3 por 2, eu tenho que multiplicar para uma matriz 2 por alguma coisa. Pode ser duas linhas e uma coluna, duas linhas e duas colunas, duas e três colunas, enfim. Mas as colunas de A tem que ser igual às linhas de B. Se eu tiver uma 3 por 3, eu querer multiplicar por uma 4 por 3, eu não vou conseguir, porque o número de linhas e colunas são diferentes, tá? Então, isso é sempre necessário que seja verdade. E a matriz C, que é o produto de A por B, é do tipo MN. Então, como eu falei, a matriz C resultante vai ter o número de linhas da matriz A e vai ter o número de colunas da matriz B. Então, A tem M linhas, logo C, que é o resultado dessa multiplicação, vai ter M linhas. B tem N colunas, logo a matriz C resultante vai ter N colunas, tá? Então, é sempre assim.
E para multiplicação de matriz não vale a propriedade comutativa, ou seja, A multiplicado por B é diferente de B multiplicado por A. Então, se eu inverto a ordem de multiplicação nas matrizes, tá? O resultado é diferente. Pode dar igual, mas é algo bem difícil, tá? Então, normalmente o resultado é diferente. Então, aquela ideia de comutatividade que a gente tem na multiplicação de números reais, que o que é isso? Se eu multiplicar x por y, é igual a multiplicar y por x, né? Como a gente fala, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, nos números reais, isso é verdade. 3 multiplicado por 2 é igual a 2 multiplicado por 3, não faz diferença nenhuma. Mas nas matrizes, isso faz, tá? Eu multiplicar uma matriz por outra, A por B, é diferente de eu multiplicar B por A, tá? Então, isso aqui é algo bem importante, ok? Então, como é que a gente multiplica uma matriz por outra, então, de forma aqui direta, né, na prática? Eu vou pegar as linhas aqui da matriz à esquerda e vou multiplicar elemento por elemento com as colunas da matriz B, né? Então, pega a linha de A e vou multiplicar pelas colunas de B. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma matriz 6 por 4, que é essa da esquerda, que seria a matriz A, e uma matriz 4 por 1, né? Que é a matriz B, que é uma matriz com 4 linhas e apenas uma coluna, tá? Então, aqui eu sei o quê? Como é que eu sei se eu consigo multiplicar essas duas matrizes? Eu tenho que olhar quantas colunas tem A, que é 4, né? E quantas linhas tem em B, que é 4 também. Como são números iguais, eu consigo multiplicar essas duas matrizes. E eu já sei que, como resultado, eu vou ter uma matriz com 6 linhas, que é o número de linhas da matriz aqui A, que é a matriz da esquerda, do sinal de multiplicação. E a matriz resultante vai ter apenas uma coluna, que é o número de colunas da matriz B, que é a coluna aqui à direita da multiplicação. Então, eu sei que como resultado eu vou ter 6 linhas e uma coluna. Como é que eu vou encontrar, então, os elementos dessa matriz C, né? Matriz resultante. Eu vou pegar aqui a primeira linha, primeira coluna, tá? Como tem só aqui uma coluna. Então, eu pego o primeiro elemento da primeira linha e multiplico pelo primeiro elemento aqui da coluna. Então, 8 multiplicado por 1. Somo com a multiplicação do segundo elemento dessa linha com o segundo elemento dessa coluna. Somado ao terceiro elemento dessa linha com o terceiro elemento dessa coluna. Somado com o quarto elemento dessa linha com o quarto elemento dessa coluna. Então, aqui nessa soma, aqui nessas 4 somas, eu vou ter como resultado o elemento C1, né, que é o primeiro elemento aqui da nossa matriz resultante. O próximo elemento da minha matriz resultante, eu vou pegar então aqui a segunda linha e vou pegar só essa coluna que só tem uma, né? Então, 7 multiplicado por 1, mais 5 multiplicado por 2, mais 5 multiplicado por 2, mais 7 multiplicado por 3. E assim, sucessivamente, até chegar ao final. O último elemento aqui, eu vou pegar aqui a última linha. Então, 4 multiplicado por 1, mais 8 multiplicado por 2, mais 7 por 2 e 6 por 3, tá? Por isso que a gente sempre tem que ter o mesmo número de linhas e colunas, tá? Desculpa, que o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B, tá? Para que a gente sempre consiga casar aqui os pares, tá? Porque senão ia ficar, por exemplo, se eu tivesse aqui mais colunas do que linhas, ia ficar sobrando ou faltando elementos para eu fazer esse casamento, tá? Porque a gente sempre vai multiplicando aqui 2 em 2 e faz sempre a soma para obter a matriz resultante. Nesse exemplo aqui, então, a matriz resultante, multiplicando isso por isso, é a matriz 6 linhas e uma coluna, 56, 48, 49, 51, 52 e 52. Então, antes mesmo de multiplicar, pessoal, eu já sei como é que vai ser a minha matriz, né? Porque eu sei que ela vai ter o número de linhas da matriz A, que é a matriz da esquerda da multiplicação, e o número de colunas da matriz B, que é a matriz à direita da multiplicação. Então, agora vendo aqui alguns exemplos resolvidos. Dado que as matrizes A e B, verificar se existe essa multiplicação, esse produto entre A e B, em caso afirmativo, calcular o produto. Como é que eu sei se eu consigo fazer a multiplicação entre as duas? Eu só tenho que saber quantas colunas tem B, e se esse número de colunas é igual ao número de linhas... quantas colunas tem a matriz A, e verificar se é o mesmo número de linhas da matriz B. A tem quantas colunas? Tem 2, né? E B tem quantas linhas? 2. Então, eu consigo fazer a multiplicação, porque o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. E eu já sei como é que vai ser a minha matriz resultante, né? Ela vai ter o número de linhas de A, que são 3, e o número de colunas de B, que são 2. Então, como resultado, eu vou ter uma matriz 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, aqui de novo, ó. A é 3 por 2 e B é 2 por 2. Como A tem 2 colunas e B também tem duas linhas, são números iguais, eu consigo multiplicar ambas. E a multiplicação vai ter o resultado da matriz 3 por 2. Número de linhas de A é 3, número de colunas de B é 2. Então, o produto AB existe,
e a matriz C é da ordem 3 por 2. Ou seja, eu vou ter 6 elementos, né? Em 3 linhas e 2 colunas. Então, elementos C11, C12, C21, C22, C31 e C32. Então, agora na resolução aqui no passo a passo, ó. Elemento C1. Como é que eu acho o elemento C1 da minha matriz aqui, ó, resultante? Eu vou pegar o primeiro índice aqui, pessoal, quando a gente multiplica na matriz resultante, é a linha que eu vou pegar na matriz A. E o segundo índice é a coluna que eu vou pegar da matriz B, tá? Então, se eu voltar lá para o início aqui, ó. Nisso aqui, ó, percebam, o I vai ser aqui sempre, o primeiro índice, né? Vai ser a linha da matriz A que eu estou atualmente calculando, e o índice J, que é o segundo índice, vai ser sempre a coluna da matriz B. Então, quando eu vou achar o elemento C11, eu vou usar a primeira linha de A e a primeira coluna de B. Quando eu for achar o elemento C12, eu vou usar a primeira linha de A e a segunda coluna de B. Quando eu for achar o elemento C21, eu vou usar a segunda linha de A com a primeira coluna de B. O elemento C22, a segunda linha de A e a segunda coluna de B. O elemento C31, eu vou pegar a terceira linha de A e a primeira coluna de B. E o C32, eu vou usar a terceira linha de A e a segunda coluna de B. Então, os índices aqui da minha matriz resultante, o primeiro índice vai informar qual a linha que eu estou utilizando de A, e o segundo índice qual a coluna que eu estou utilizando de B. Então, para achar o C1, eu tenho que multiplicar os elementos da primeira linha de A, aqui 1, 2, com os elementos da primeira coluna de B, que é o 2 e o 3. Então, pego o primeiro elemento da linha, multiplico o primeiro da coluna. 1 multiplicado por 2. E somo com o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna, mais 2 multiplicado por 3. Isso tem como resultado 2 mais 6, 8. Como é que eu vou achar o elemento C12? C12, então, pega a primeira linha de A, vou multiplicar com os elementos da segunda coluna de B. Então, vou pegar o 1, multiplicar por menos 1, e vou somar o 2, que é o segundo elemento, multiplicado por segundo elemento. 1 multiplicado por menos 1 é menos 1, 2 multiplicado por 0 é 0, então tem como resultado menos 1. Então, já achei lá a primeira linha da C, né? Elemento 8 e o elemento menos 1. Passando agora para a segunda linha, como é que eu acho o elemento C21? Se é 21, eu tenho que usar a segunda linha de A e a primeira coluna de B. Então, vou usar o 3 e o 0 com 2 e 3. Então, C21, 3, vou multiplicar com 2 e vou somar depois com 0 multiplicado por 3, né? Primeiro elemento, segundo elemento, segundo elemento. Isso vai ter como resultado o valor 6. Como é que eu acho o C22? Segunda linha, segunda coluna. 3 multiplicado por menos 1, está aqui embaixo, mais 0 multiplicado por 0, está aqui embaixo. Então, isso aqui dá 0, 3 multiplicado por menos 1, menos 3. Então, a segunda linha de C a gente já achou, 6 e menos 3. E chegando aqui na última linha de C, vou usar sempre aqui, então, na terceira linha de C, a terceira linha de A, com a primeira coluna, e depois a terceira linha com a segunda coluna. Então, o primeiro elemento aqui, o C31, é 1 multiplicado por 2, está aqui embaixo, mais 2 multiplicado por 3. Isso dá 2 mais 6, 8. E o último elemento da matriz C, que é o C32, eu vou pegar a terceira linha de A, com a segunda coluna de B. Então, 1 multiplicado por menos 1, está aqui embaixo, mais 2 multiplicado por 0, vai dar 0. Então, 1 multiplicado por menos 1, menos 1. A terceira linha está aqui, 8 e menos 1. Então, com essa multiplicação, a gente tem como resultado a matriz 3 por 2, com os elementos 8 e menos 1, 6 e menos 3, 8 e menos 1. Conseguiram entender, mais ou menos? Sim, não? Tem mais exercícios aqui, mas só para vocês estão conseguindo mais ou menos pegar a ideia aqui. Mais ou menos, mais ou menos. Então vamos para a próxima aqui. Dadas as matrizes aqui A e B, obter os produtos A e B por A, caso existam. Como eu falei anteriormente, né, pessoal, é diferente multiplicar A por B e B por A. Então, primeiro a gente tem que saber se existem essa multiplicação. Então, vamos lá. A por B eu consigo multiplicar? A tem 2 colunas e B tem 2 linhas. Então, eu consigo multiplicar A por B. E B por A? O B tem 3 colunas e A tem 2 linhas. Então, eu não consigo fazer o B por A. Só vou conseguir fazer A por B, tá? Então, ó, por quê? De novo.
A é 2 por 2 e B é 2 por 3. Então, existe, pois, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Sempre, colunas de A tem que ser igual a linhas de B. Se for igual, eu consigo multiplicar. Se não, eu não multiplico e não faço nada. Então, a matriz C, resultante de A multiplicado por B, é uma matriz que vai ter 2 linhas e 3 colunas. 6 elementos. Agora, B por A eu não consigo, porque não existe, né? Porque o número de colunas de B é 3 e o número de linhas de A é 2. Então, pela definição de multiplicação de matriz, eu não consigo multiplicar matrizes cuja a coluna de uma seja diferente do número de linhas da outra, tá? Então, eu não consigo fazer isso. Então, a gente simplesmente não faz nada. A gente só vai conseguir multiplicar A por B, tá? E para multiplicar aqui A por B, pessoal, então a gente aqui vai pegar de novo os 6 elementos. O C1, como é que eu acho? Eu vou multiplicar os elementos da primeira linha de A com os elementos da primeira coluna de B, tá? Então, vamos vir aqui, ó. Primeiro elemento aqui, o C11. Essa linha e essa coluna. Primeira linha, primeira coluna. 1 eu multiplico por menos 2 e somo com 3 multiplicado por menos 1. Isso me dá menos 5, tá? De novo, ó, eu pego o primeiro elemento dessa linha com o primeiro elemento dessa coluna, que é a linha coluna que eu estou atualmente. Depois eu somo com o segundo elemento dessa linha com o segundo elemento dessa coluna. Tá? Aí eu consigo encontrar aqui o menos 5. Para encontrar aqui o 10, eu vou pegar a primeira linha de A e a segunda coluna de B. Né? Por quê? De novo, ó, C12. O 1, que é o índice I, ele me indica qual a linha de A que eu vou pegar atualmente. E o segundo índice, que é o J, que nesse caso é o 2, me indica qual coluna de B que eu vou pegar atualmente. Então, eu vou pegar a primeira linha de A, segunda coluna de B. Primeira linha de A aqui, e aqui a segunda coluna de B. Então, achei qual é a linha e coluna que eu tenho que usar agora, para achar esse elemento. Eu vou pegar o primeiro elemento da linha, multiplicar com o primeiro da coluna. 1 por 1 dá 1. Mais o segundo elemento da linha com o segundo da coluna. 3 multiplicado por 3, 9. 1 mais 9, 10. Está ali o 10. E para achar aqui o elemento C, 1, 3, eu vou pegar a primeira linha de B, a primeira linha de A e a terceira coluna de B. Então, estou nessa linha, nessa coluna. Como é que eu faço? Primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna. 1 multiplicado por 2, 2. Mais 3 por 0, 0. 2 mais 0, 2. Está lá esse elemento aqui. Aqui eu encontrei os elementos da primeira linha de C. Agora tem que encontrar os elementos da segunda linha, né? Você tem 2 linhas. Como é que eu encontro esse elemento aqui, o menos 5? Eu estou na segunda linha e na primeira coluna, né? Da matriz C. Segunda linha e primeira coluna. Então, eu vou pegar a segunda linha de A e a primeira coluna de B. Opa, desculpa. Primeira coluna de B. Então, sei que eu vou pegar essa linha, essa coluna. Como é que eu acho esse elemento? Multiplico o primeiro elemento com o primeiro da coluna. 2 multiplicado por menos 2, menos 4. Somado com 1, multiplicado por menos 1, menos 1. Menos 4 com menos 1, menos 5. Achei esse elemento aqui. A hora que ela achar o elemento da segunda linha de C e da segunda coluna de C, que é esse elemento aqui, o 5, né? Linha 2, coluna 2. Se é o C2, 2, então, segunda linha de A, segunda coluna de B. Primeiro elemento com o primeiro elemento. 2 multiplicado por 1, 2. Somado com 1 multiplicado por 3, que dá 3. 2 mais 3, 5. E para achar o último elemento aqui, que é o C2, 3, se é o C2, 3, segunda linha, terceira coluna, eu tenho que usar a segunda linha de A e a terceira coluna de B. Primeiro elemento da linha, multiplicado pelo primeiro elemento da coluna, 2 por 2, 4. Mais 1 multiplicado por 0, né, o segundo elemento com o segundo elemento, 0. 0 mais 4, 4. Encontrei aqui o elemento C, 3, 2. Daí tá melhorando, não? Ou tá piorando? Piorando. Hã? O que que tá, não tá entendendo aí a dúvida? Ô, Guilherme. Oi? Matrizes é assim, não adianta. Mas o pessoal não se assusta, vai piorar ainda, tá? Quem tá falando aí? O Edmilson? Edmilson, Tá. é. Mas tu sabe, Edmilson, entendeu? Já tinha feito, provavelmente já vi também. Cara, eu tomei pau em matrizes no ensino médio.
tá? Mas agora tá bem mais claro para mim, tá? Do que na época. É que, pessoal, é essa parte aqui, ó, do elemento genérico, que se o dia que vocês entenderem isso aqui, vocês vão entender completamente matrizes, tá? O que é os índices aqui e na multiplicação o que quer dizer, tá? Porque, por exemplo, quando a gente multiplica as matrizes aqui, ó, aqui, por exemplo, aqui é um elemento, são os elementos genéricos, né? Eu tenho uma matriz C, que são 6 elementos, tem 3 linhas, 2 colunas. O que quer dizer esse 2, 2 aqui na matriz? Que esse elemento é na segunda coluna, desculpa, na segunda linha e na segunda coluna dessa matriz. E quando eu estou multiplicando a matriz A e B para achar esse elemento, o que quer dizer esse elemento 2, 2 aqui? Isso aqui, pessoal, ó, isso aqui não é que eu criei, isso aqui é uma definição de uma matriz genérica, né? Eu estou dizendo que essa matriz C, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, mesmo antes que eu comece a multiplicar a matriz A por B, isso aqui eu já consigo escrever lá no meu caderno e montar. Ó, eu sei que A por B vai ter 3 linhas, 2 colunas. Então, vai ter o elemento C11 e C12, C21 e C22, C31 e C32. Isso aqui vocês são obrigados a entender, essa parte genérica aqui das matrizes, tá? Porque senão vocês não vão conseguir realmente multiplicar nunca. Como é que a gente escreve isso aqui? Oi? Tá nessa forma, assim, em números, é mais fácil. Aí, quando tá, tipo, I, não sei o que, J, daí não, já complica mais. Mas vocês entendem que o I... É só assim, C é igual, daí, tipo, tu montar ali a forma genérica dela, e depois você achar lá nas informações que você possui do problema, aí se torna fácil. Mas eu acho que daí o que complica mais é quando, tipo, tá pedindo tu achar I, J e não sei o que. Mas, pessoal, mas é por isso mesmo, porque o IJ é antes de chegar nisso aqui, né? Entendeu? Sim. Quando é IJ é a parte genérica. Aí vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que chegar nessa matriz aqui e saber, e só descobrir o quê? Quantas linhas e colunas que ela tem e escrever os índices, porque o índice 1, 1, 1, 2, 2, 1, você já pode escrever, porque, ó, eu tô dizendo que a matriz é 3 por 2 e a outra é 2 por 2. Vocês têm que multiplicar essas duas aqui. Tá, eu isso é fácil. Eu posso o problema é chegar nessa parte. O multiplicar que vocês sabem, tá? Multiplicar, desculpa, 2 por... Aqui, como tem 2 e 2, pode multiplicar. Então, eu sei que vai ter 3 linhas e 2 colunas. Se eu descobrir isso aqui, eu consigo montar isso aqui de forma genérica. Elementos C1, C12, C21, C22, C31, C32. O que tá falando ali, Cassiano, do IJ, é naquelas leis de formação, né? Uhum. Tá, mas aqui lá é outra coisa. Isso aqui seria o próximo passo. Eu quero montar uma matriz aqui de acordo com a lei de formação. Mas isso aqui é o básico. Qualquer exercício que vocês forem resolver, essa parte aqui genérica, normalmente vocês vão conseguir escrever. Aí daqui, por exemplo, eu vou dizer para vocês, ó, a partir disso, encontre os elementos da matriz C de acordo com tais leis de formação. Aí vai ter, se o I é maior que J, se J é menor que I, enfim. Daí essa parte vai ser mais confusa. Mas isso é a próxima parte, tá? Só que vocês têm que saber o que é o I. O I é o elemento da esquerda aqui, ó. E o J é o da direita. É simplesmente isso. Então, se eu perguntar para vocês, quanto que vale o I aqui nesse elemento aqui? Vale 2. E o J? Vale 2. Por quê? Segunda linha, segunda coluna. Aqui, quanto que vale o I? Vale 3. E o J? 2. Por quê? Terceira linha, segunda coluna. E eu falo para vocês fazer essa parte aqui, genérica, assim, genérica, não, desculpa, depois colocar os elementos 1 e 1, 2, para ficar fácil para vocês depois verificar. Que elemento que é esse C21 aqui? É o elemento lá na matriz C, que vai estar na segunda linha, primeira coluna. Então, o elemento, que nesse caso aqui é o 6, né, que a gente já achou. Porque com isso aqui, fica também fácil de vocês fazerem a multiplicação de matrizes. Quando vocês querem multiplicar aqui, ó. Por quê? Porque quando eu vou multiplicar, por exemplo, eu tenho que achar esses 6 elementos da C aqui. E eu tenho que multiplicar. Por que é importante ter isso aqui? Porque se eu quero achar o elemento, por exemplo, C21, eu tenho que pegar os elementos da linha 2, da segunda linha de A, multiplicar pelos elementos da primeira coluna de B. É isso aqui que ele indica, ó. Pega os elementos da segunda linha de A e multiplica pelos elementos da primeira coluna de B. Então, tu vai lá em A, segunda linha de A, multiplicado pelos elementos da primeira coluna de B. Desculpa. É isso que você tem que fazer. Então, eu sei qual é a linha que eu estou e sei qual a coluna. Aí eu vou multiplicando par a par. Pego o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna. Multipliquei, deu um número tal. Vou somar com o quê? O segundo elemento da coluna, da linha, desculpa, multiplicado pelo segundo elemento da coluna. E assim por diante, tá? É o que tem nesse exemplo grandão aqui, ó. Como é que eu acho esse elemento aqui? Que é um elemento só. Primeiro da linha com o primeiro da coluna.
8 multiplicado por 1. Somo segundo da linha, segunda coluna. Somo terceiro da linha com terceiro da coluna. Somo com quarto da linha com quarto da coluna. Aqui achei meu elemento. Ah, como é que eu acho esse elemento aqui? Primeiro da linha, primeiro coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceiro da linha, terceiro da coluna. Quarto da linha, quarto da coluna. Porque aqui tem só uma coluna, né? Mas se tivesse outra coluna aqui na matriz B, pessoal, aí a matriz C resultante ia ser 6 por 2. Eu ia fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui, só que usando a outra coluna. Então, eu sempre pego uma linha, uma coluna. Outra linha, outra coluna. A outra coluna. Outra linha, outra coluna. E assim por diante, de acordo com as minhas matrizes, né? Vamos fazer aqui um outro exemplo, ó. A3, não, isso aqui é 2. A3, ó. Duas matrizes aqui, 2 por 2. Então, eu quero obter A multiplicado por B e B por A, caso exista. Como elas são 2 por 2, a gente sabe que vai existir os dois, né? Porque o A tem duas colunas e B tem duas linhas. E B tem duas colunas e A duas linhas. Então, eu consigo fazer as duas multiplicações, tá? Então, tanto A por B quanto B por A. E eu já sei que a resultante vai ter duas linhas e duas colunas, né? Por que que eu sei? Porque aqui na definição, eu estou dizendo que sempre a matriz resultante C vai ter o número de linhas da matriz da esquerda, que é a A, e o número de colunas da matriz B, que nesse caso aqui está na direita, tá? Então, é sempre assim, a matriz está na esquerda, tem X linhas. Isso é o número de linhas da minha matriz resultante. A matriz da direita da multiplicação tem Y colunas. A matriz C resultante vai ter Y colunas, tá? Então, isso de antemão a gente já consegue ver. Então, ambas aqui, A por B vai ser uma C 2 por 2 e B por A também vai ser uma C 2 por 2. Mas eu já falei anteriormente que normalmente a multiplicação de matriz não é comutativa, então isso quer dizer que vai ter resultados diferentes provavelmente, tá? Eu multiplicar uma matriz A por B, 99,9% das vezes vai ser diferente do que eu multiplicar B por A. E a gente vai ver que realmente isso é verdade, tá? Então, como é que eu multiplico A por B? A multiplicado por B. Como é que eu acho o primeiro elemento aqui, ó? Primeira linha, primeira coluna. Vou achar o primeiro elemento lá, o C11. Multiplico a linha pela coluna. 0 multiplicado por 4 dá 0. Mais menos 2 multiplicado por 0 dá 0. 0 mais 0, 0. Achei o primeiro elemento aqui. Como é que eu acho esse elemento do menos 2? Que é o elemento C21. Se é o elemento C21, o 2 é a segunda linha de A. Tá? Segunda linha de A com 2, 1. Segunda linha, desculpa, não é 2, 1 aqui. É 1, 2, né? Estou na primeira linha. O elemento menos 2 é 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha de A, segunda coluna de B. Tá aqui, ó. C1, 2. Primeira linha de A, segunda coluna de B. Primeira linha de A, segunda coluna de B. Por isso que eu falo que é importante vocês fazerem isso aqui, tá? O C1, C1, 2, até para vocês não se perderem na hora de fazer a multiplicação ali. Então, vou multiplicar o quê? Essa linha por essa coluna. Primeiro elemento, multiplico pelo primeiro elemento. 3 multiplicado por 0 dá 0. Então, já esqueço. Mais menos 2 multiplicado por 1, menos 2. Então, 0 mais menos 2, menos 2. Achei esse elemento aqui. Para achar o elemento C21, eu tenho que usar a segunda linha de A, primeira coluna de B. Primeiro elemento multiplicado com o primeiro elemento. 1 por 4. Dá 4. Mais 3 multiplicado por 0 dá 0. 4 mais 0, 4. Achei esse elemento aqui. E para achar o elemento C22, para achar esse elemento aqui, eu tenho que usar o quê? Segunda linha com a segunda coluna. Primeiro elemento da linha com o primeiro lá da coluna. Então, é 1 multiplicado por 3, dá 3. Mais segundo elemento, com o segundo elemento, 3 multiplicado por 1 dá 3. Então, 3 mais 3, 6. Achei aqui a matriz AB. E agora, para eu multiplicar B por A, eu tenho que inverter aqui a ordem, né? Primeiro é AB multiplicado pela A. Então, essa aqui é a matriz B e essa daqui da direita é a matriz A. Vou fazer a mesma coisa. Como é que eu acho o elemento C1, que é o 3 aqui? Primeira linha da matriz da esquerda com a primeira coluna da matriz da direita. Então, 4 multiplicado por 0, mais 3 multiplicado por 1. Aqui faltou o sinal de multiplicação. 0 mais 3, 3. Está ali o elemento. Como é que eu acho o elemento C21? Segunda linha, primeira coluna. Eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. 4 multiplicado por menos 2, menos 8.
É isso, né? É. Mais 3 multiplicado por 3, 9. Menos 8 mais 9, 1. Está aqui o elemento. Como é que eu acho que o elemento C21? Eu vou pegar os elementos da segunda linha de A e multiplicar com a primeira coluna de B. Nesse caso, estou falando A e B, mas aqui está invertido, né? Mas, enfim, é a linha da matriz da esquerda, segunda linha da esquerda, com a primeira coluna da matriz da direita. 0 por 0 é 0, 1 por 1, 1. E para achar o último elemento, que é o C22, segunda linha da matriz da esquerda, com a segunda coluna da matriz da direita. Então, 0 multiplicado por menos 2 dá 0, mais 1 multiplicado por 3 dá 3. Está aqui o outro elemento. Então, aquilo que eu falei que multiplicar A por B é diferente, normalmente de B por A, está aqui a prova, tá? Então, normalmente, vocês inverter a ordem das matrizes da multiplicação vai dar como resultado uma matriz diferente, tá? Isso aqui é uma definição aí bem importante. Um outro exercício aqui. Dadas as matrizes A e B, obter também A por B e B por A. Aqui a gente já sabe que eu vou conseguir achar as duas, né? Porque duas matrizes quadradas, 2 por 2, então o número de linhas vai ser igual ao número de colunas, tanto A por B quanto B por A. Resolução aqui de novo. Achar o elemento C1, primeira linha com a primeira coluna. 1 multiplicado por 1 mais 5 multiplicado por 0. Isso vai dar 1 mais 0, 1. Achar o segundo elemento, C21. C12, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. 1 multiplicado por 0 dá 0, mais 5 multiplicado por 1 dá 5. Elemento C21. Segunda linha, primeira coluna. 2 multiplicado por 1 dá 2, mais 3 multiplicado por 0 dá 0. 2 mais 0, 2. E o elemento C22, segunda linha, segunda coluna. Eu vou pegar a segunda linha, segunda coluna. 2 por 0, 0. Mais 3 multiplicado por 1, 3. 3 mais 0, 3. Está ali o outro elemento, achei a matriz resultante C. Agora eu vou multiplicar B por A, então ponho A, B na esquerda e A na direita, né? Ó, nesse caso aqui, ó, vai dar o mesmo resultado, tá? Mas isso é bem difícil de acontecer, tá? Mas algumas vezes dá igual. A B, então, para achar o primeiro elemento aqui, C11, primeira linha da matriz à esquerda, com a primeira coluna da matriz à direita. 1 multiplicado por 1 é 1, mais 0 multiplicado por 2 é 0, tem como resultado o 1. Para achar o elemento C12, vou usar a primeira linha, segunda coluna. Então, primeiro 1 multiplicado por 5 dá 5, somo 0 multiplicado por 3, que é 0, resultado 5. Ali o elemento 5. Para achar o elemento C21, segunda linha da matriz resultante C com a primeira coluna. Vou usar a segunda linha daqui com a primeira coluna daqui. 0 multiplicado por 1, 1. Desculpa, 0 por 1, 0. Somo 1 multiplicado por 2, 2. 2 mais 0, 2. E para achar o último elemento, eu vou pegar a segunda linha, multiplicado por 5 dá 0. Então, já desconsidero. Somo com 1 multiplicado por 3, vai dar 3. Está aqui o outro elemento. Nesse caso aqui, deu igual, né? A associação de A por B por A, tá? Mas, como eu falei, isso não é sempre que acontece. Normalmente não acontece. Aqui uma outra matriz, A por B, multiplicação de A por B. Esse exemplo aqui eu coloquei para a gente ver que, às vezes, a multiplicação de duas matrizes não nulas, tá? Pode resultar numa matriz totalmente nula. Porque, ó, A não é nula, porque tem elementos aqui diferentes de 0, e B também não é. Mas, como resultado, a matriz C vai ser uma matriz nula, né? Que os elementos são todos iguais a 0. Estamos fazendo multiplicação aqui. Primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna. 2 multiplicado por 0 dá 0, mais 0 multiplicado por 2 também dá 0. Então, está lá o primeiro 0. Para achar esse 0 aqui, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Vou multiplicar essa linha por essa coluna. Vai dar 2 por 0 é 0, mais 0 por 2 também é 0. Para achar esse elemento aqui, segunda linha, primeira coluna. 2 multiplicado por 0 é 0, mais 0 multiplicado por 2 também é 0, deu 0. E aqui o último elemento, o C22, que é a segunda linha e segunda coluna.
2 multiplicado por 0 é 0, somando com 0 multiplicado por 2 também é 0, eu vou ter 0. Então, isso aqui é só para demonstrar que, mesmo que algumas vezes eu posso multiplicar duas matrizes que não são nulas, eu vou ter como resultado um valor nulo. E aqui o outro exemplo a gente tem, são 3 matrizes, A, B e C, obter A multiplicado por B e A multiplicado por C, caso exista. Como são 3 matrizes, todas 2 por 2, a gente sabe que eu posso multiplicar qualquer uma por qualquer uma, em qualquer ordem, né? Que como são todas 2 por 2, eu vou ter sempre ali 2 colunas e 2 linhas, né? Para ter aquela necessidade ali para a gente conseguir fazer a multiplicação. Então, multiplicando aqui A por B. A matriz A, essa matriz aqui, e B, essa aqui. Primeiro elemento, C, 1. Primeira linha. Desculpa. Primeira linha com a primeira coluna. Então, vou usar os elementos da primeira linha aqui de A com a primeira coluna de B para achar esse elemento 2 aqui. De onde é que veio esse 2? É a multiplicação de 1 por 0, somado com a multiplicação de 2 por 1. 0 mais 2, 2. O segundo elemento aqui, o C12, que é a primeira linha da matriz C, na segunda coluna. De onde é que saiu esse menos 5? Multiplicando os elementos da linha 1 de A com a coluna 2 de B. 1 multiplicado por menos 3, somados com 2 multiplicados por menos 1. Menos 3, menos 2, menos 5. O elemento C21, segunda linha de C, primeira coluna de C. De onde é que eu tirei? Da segunda linha de A, com a multiplicação da primeira coluna de B. 2 multiplicado por 0, somado com 4 multiplicado por 1, é 4, né? 0 mais 4, 4. E de onde que eu tirei aqui o elemento C22, que é a segunda linha, segunda coluna? Foi da segunda linha de A com a segunda coluna de B. 2 multiplicado por menos 3 é menos 6, somado com 4 multiplicado por menos 1, que é menos 4, menos 6 com menos 4, menos 10. Aqui é o resultado da matriz, da multiplicação de A por B. E A por C, de onde é que eu tirei aqui o 2 como resultado, né, da multiplicação de A por C? Primeira linha e primeira coluna da matriz C, eu tiro da primeira linha, da primeira coluna da matriz, a primeira linha de A com a primeira linha da matriz C. 1 multiplicado por 2, dá 2, somado com 2 multiplicado por 0, dá 0. 2 mais 0, 2. O elemento C12, eu vou obter multiplicando a primeira linha de A com a segunda coluna de C, né? Elemento C12. 1 multiplicado por menos 1 é menos 1, somado com 2 multiplicado por menos 2, que é menos 4, dá menos 5, né? Menos 1, menos 4, menos 5. O elemento C21, segunda linha de C com a primeira coluna. Segunda linha de A com a primeira coluna aqui de C. 2 multiplicado por 2 é 4, mais 4 multiplicado por 0 é 0, deu 4. E o último elemento aqui da minha matriz resultante é o menos 10, de onde que eu tirei da multiplicação de 2 e 4, né? Com menos 1 e menos 2. Segunda linha, segunda coluna. Já que é o C22, segunda linha, segunda coluna. 2 multiplicado por menos 1 dá menos 2, 4 multiplicado por menos 2 dá menos 8. Menos 8 somado a menos 2, menos 10. Tem outra observação também importante, ó, que A multiplicado por B é igual a A multiplicado por C, mas a matriz B é diferente de C, tá, pessoal? Isso aqui também só acontece nas matrizes, tá? Nos números reais, não. Se tu pegar o número A e multiplicar pelo número B, e tu dizer que esse número A multiplicado por C é igual, com certeza o B vai ser igual a C, tá? Mas nas matrizes isso não é verdade. Tanto que aqui B é uma matriz, C é outra matriz, e essa multiplicação aqui, como resultado, deu a mesma coisa, tá? Então, mesmo B sendo diferente de C, a multiplicação delas deu igual. Se vocês fizerem isso com números, isso nunca vai ser verdadeiro, tá? Porque, ó, 2 multiplicado por 3, se eu disser que 2 por 3, se eu disser que, por exemplo, o A vale 2, e A multiplicado por algum número é igual a A multiplicado por um outro número, esses dois números que eu tá incógnita, com certeza eles têm que ser iguais, né? Para isso aqui ser verdade. Mas na matriz isso não é verdade, tá? Então isso é outra coisa importante aqui, que nas matrizes, tá? Da mesma forma que eu falei que multiplicar uma matriz A por B não necessariamente é o mesmo resultado de B por C, tá? Isso porque nas matrizes
isso aqui não é verdade, tá? Não tem a comutatividade nas matrizes, ok? B, ficou mais confuso ainda, Cassiano, ou menos confuso? Não, esse ficou bem de boa. É naquele IJ que eu tinha me confundindo um pouco, até porque eu entrei um pouco atrasado, então eu não vi a explicação inicial. Tá. Mas para mim tá de boa. E os demais aí que... Pessoal, vocês lembram disso aqui da comutatividade, né? Olha, vou te ser sincero, eu não lembro de ter tido essa aula no ensino médio. De Não, nada não de disso. matriz, mas comutatividade, quando vocês viram multiplicação, a professora falou, sobre. é a Sim. ordem dos fatores não altera o produto, né? Como eu falei, se eu Uhum. multiplicar 2 por 3, é igual multiplicar 3 por 2, tá? Mas isso nas matrizes não é verdade. Então, se tiver uma questão lá, dada a matriz A tal e a matriz B tal, eu posso afirmar que se eu multiplicar A por B, eu vou ter sempre o mesmo resultado que eu multiplicar B por A? Não, isso é mentira, tá? Nas matrizes, isso é mentira. Isso aqui também, como eu falei, isso aqui também só acontece nas matrizes, tá? Nos números reais, não. Tá? Se eu falar para vocês que A vale 2 e B vale 4, para isso aqui ser verdade, com certeza C também tem que valer 4, tá? Porque não tem nem outro número no mundo que vocês vão multiplicar por 2 que vai dar 8, tá? Tipo, 2 multiplicado por quantos que dá 8? 4. Não tem nenhum outro número que existe além de 4 que 2 multiplicado por 4 para dar 8, tá? Então, esse tipo de coisa que acontece somente nas matrizes, tá? Nos números reais, se vocês forem pensar A e B aqui e C como números reais ou números inteiros, não vai ser a mesma coisa, tá? Então, essa parte de multiplicação de matriz não pode pensar exatamente como se a gente estivesse multiplicando números, tá? Porque daí vocês vão se confundir, ok? E aqui, pessoal, aqui são matrizes 2 por 2, tá? Daí 3 por 3, claro, são mais tranquilos, né? Quando fica a matriz muito grande, 4 por 4, 5 por 5, daí o pessoal acaba se confundindo, porque daí fica muita soma aqui, né? Daí fica às vezes mais difícil. Mas até a matriz 3 por 3 ainda é tranquilo, tá? De multiplicar. Mas sim, ó, pessoal, ó, envolve apenas multiplicação e soma, nada mais do que isso. Só que, claro, vocês têm que saber aqui qual linha e qual coluna vão utilizar, né? E isso, como eu falei, depende aqui do índice, né? Da matriz resultante C lá. Se eu quero achar o elemento resultante da segunda linha da terceira coluna. Então, eu tenho que usar a segunda linha da matriz da esquerda, multiplicado pelos elementos da terceira coluna da matriz da direita, tá? Mas depois que vocês peguem essa ideia, é só uma questão braçal de multiplicar e somar os números, tá? E achar a matriz resultante. Tinha mais gente aí com dúvida aí antes, né? Que tinha falado. Não sei se ficou a dúvida, não tem, quer que eu volte aqui alguma coisa. Não, professor, tá mais de boa agora. Mais de boa? E assim, pessoal, como eu disse, ó... Professor, sempre... Oi, fala. só uma dúvida. Mas que nem aqui, tipo, aconteceu de você pegar o resultado C, ou não, o C ali que tu usou no outro exemplo não era o resultado do A multiplicado por C, Não, né? pessoal, não. Não, aqui o C era outra matriz qualquer, tá? Aqui meio Tá, que mas isso nada. pode acontecer, tu pegar o C que foi do A por B e fazer uma nova matriz? Claro, tu quer dizer, tipo assim, ó, aqui, por exemplo, aqui eu tive essa aqui, por exemplo, aqui A por B eu disse que era C, né? Eu pegar essa aqui e depois eu multiplicar por outra. Não, com certeza. É porque aqui a gente estava usando na definição, né? Aqui, ó. Na definição genérica, aqui a gente estava usando A, B e C, né? Uhum. Uma matriz A, uma B e o resultante é uma C. Uma Mas poderia C. ser matriz X, Y e Z, entendeu? Aqui Tá, foi mas aí apenas... tu também poderia pegar o resultante e fazer, tipo, uma outra matriz com outro resultante ou com... Quer dizer, tipo, com pegar esse N. resultado e multiplicar com uma outra matriz? Isso. Claro, poderia sem problema. Poderia ter um exercício, assim, um problema que, tu pega essas duas, multiplica, e esse resultado vai multiplicar por uma outra para achar essa outra. Com certeza, tá? Isso sim. É que daqui, como eu falei C de forma genérica, e aqui eu acabei usando também o C, né? Mas esse C aqui poderia ser matriz D, E, F, qualquer coisa. Ah, tá. Eu pensei que era o mesmo C, mas aí depois eu tava vendo os valores eram diferentes aí. Não. É porque é que poderia até ter usado aqui matriz D, enfim, para não confundir com aquela C lá, tá? Mas aqui, também pode fazer. Sim, claro. Tu pode, por exemplo, falar assim, ó, pega esse resultado aqui, que daí vai ter aqui N colunas, né? E pegar uma outra matriz D que tem N linhas, N linhas é para poder multiplicar, né? Porque tem que ser o mesmo número de colunas daqui, multiplicar para essa matriz D, e aí vai encontrar uma matriz E, por exemplo. Isso pode, tá? Não tem problema.
Aqui era só para dar uma letra, né, para a matriz, né? Porque a gente lembra da aula passada que a gente nomeia as matrizes com letras maiúsculas, né? É sempre A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, tá? Então isso é uma definição normalmente que a gente utiliza. A matriz A, a matriz B, a matriz C, D, E, F, enfim, sempre com letra maiúscula, tá? Então aqui foi justamente, foi ao acaso aqui, que daí ficou A, B e C, e aqui também. Mas como eu falei, poderia ser aqui matriz M, N e L, tá? Isso vocês vão ver até que no exercício, aqui tá, ó. Vou abrir aqui o exercício. Eles chamam de outras letras, ó. Matriz P, matriz Q, matriz A, aqui matriz A também, A, B e C, matriz A, matriz B, tá? Então pode chamar de outras letras, tá? Qualquer letra maiúscula que vocês utilizarem, não tá errado, tá? Vocês podem chamar a matriz da letra que vocês quiserem, desde que seja uma letra maiúscula. Isso a gente tem uma matriz. E, tipo, a problemática vai ser só multiplicação e soma. Tipo, não vai ter ao quadrado, fração e essas coisas assim. Para multiplicar a matriz, só se a matriz tiver fração dentro, né? Daí eu teria, mas é difícil de encontrar, mas pode acontecer de ter algum problema. Aqui não tem, tá? Mas acho que não tem. De ter Exponentes também, assim, não vai ter. Não, porque não faz sentido, né? Porque, por exemplo, vou dizer para ti, 3 multiplicado ao quadrado aqui dentro. É 9, né? Tu vai resolver o expoente antes de começar a multiplicar as matrizes, né? Entendeu? Sim, mas, tipo, às vezes, para complicar as coisas. Ah, sim, pô. Mas aí é só uma questão de expoente, né? Aí aqui a questão não é vocês aprender expoente, né? Vocês aprender a multiplicar as matrizes, né? Não faria, tipo assim, muito sentido. Mas pode acontecer de alguma matriz ter um número fracionário, né? Daí é só multiplicar a fração. Tá? Mas aqui nos exemplos que eu vi, acredito que não, tá? Que não vai ter nenhum. É simplesmente daí vocês saberem aqui qual linha e coluna que estão usando no momento e fazer a multiplicação e a soma e achar a matriz resultante. É isso que é multiplicação de matriz. Tá? É isso, multiplicação de matriz é isso. Pegar uma e multiplicar por outra. Só que se vocês forem ver aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, que tu falou lá, Cassiano. Primeiro tu vai ter que achar a matriz, tá vendo? Ó? A matriz tal, 3 por 4, tem as leis de formação. O elemento que pertence à terceira linha, segunda coluna da matriz A transposta. Ah, tá, aqui não é nem multiplicação, aqui é transposta de A, que a gente viu na aula passada, tá? Então essa aqui não é multiplicação. Aqui analisar as matrizes só para ver se a gente consegue ou não multiplicar. Isso aqui é só olhar nos slides. Como é que vocês podem multiplicar? Se as colunas de A é o mesmo número de linhas de B. Se é igual, eu posso multiplicar, senão não posso. Não precisa nem calcular nada. Tá? Aqui multiplicação. Aqui também é para formar as matrizes. Aqui, ó, tem duas matrizes A e B, genérica, daí tem que montar elas. Uma matriz C, que é a multiplicação de ambas. E aí ele pede qual é o elemento C, 6, 3 a matriz, ou seja, qual é o elemento da sexta linha da terceira coluna, tá? Aqui, se vocês entenderem bem a definição, tu nem precisa encontrar toda a matriz C, tá? É só tu encontrar a coluna certa e a linha certa de A e B, né? Porque, ó, quando a gente multiplica as matrizes aqui, ó, cada elemento da matriz resultante C, cadê? Isso aqui, ó, cada elemento da matriz resultante C, eu pego uma linha de A e uma coluna de B e acho esse elemento. Então, aqui, se o cara é esperto, ó, ele não vai fazer toda a matriz C. Ele vai pegar a linha certa de A, a linha certa de B, vai multiplicar e já vai encontrar direto esse elemento. Ok? Porque vocês podem ver, quando eu encontro os elementos aqui, ó, eu não precisava do resto da matriz completa, no caso, né? Ou fazer toda a matriz C, ó. Se eu quero encontrar só esse elemento aqui, o que eu fiz para encontrar esse elemento aqui, C22? O que eu fiz? Eu multipliquei a segunda linha de A com a segunda coluna de B, né? Então, eu não precisaria ter toda a matriz completa, tá? Ou fazer toda a matriz C para descobrir esse elemento aqui. Eu poderia ter só a matriz A e B e já vou descobrir qualquer um separado, tá? Então, nessa aqui eu dou uma dica. Não precisa vocês descobrir toda a matriz C para depois ver qual é esse elemento aqui, tá? Pode ir direto nele, ok? Mas se quiserem fazer para já ir treinando a multiplicação, ótimo, tá? Mas vocês podem ver que é da FUVEST, tá? Então, tem questões assim, de concurso que levam muito... Às vezes o candidato vai lá e faz uma matriz gigantesca lá, toda ela, mas não precisava fazer. Era só fazer uma linha só, tá? E achar direto o elemento certo. E aqui também é multiplicar as duas e subtrair. E aqui multiplicação também. Daí dá um sisteminha. Isso aqui acho que é mais difícil a 6. Mas tentem, quebrem um pouco a cabeça. Qualquer coisa tem lá a resolução aqui lá no CIGA, tá? Já tá lá a resolução desses exercícios aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui é tudo questãozinha de concurso, olha o que tem ali, eu acho, que eu peguei. Deixa eu ver. É, da FUVEST, do Bahia, da PUC.
Mas não precisa ter medo. Tem, pessoal, mais alguma dúvida? Tudo certo? Beleza. Beleza? Tem mais aí o Gabriel, os Gabriéis aí, o Edmilson. Certinho. Ah, tranquilo, depois é só rever os vídeos no intervalo do almoço durante o trabalho. Beleza. Então tá, pessoal, em seguida eu já vou parar de gravar aqui, em seguida eu já coloco lá no Siga o vídeo da aula, quem quiser rever aí